Olá, sou a doutora Priscila Ferraz Alvim e vim apresentar para vocês o canal da Effel Nutrição. A Effel é uma empresa inovadora que investe muito em ciência e pesquisa. E este canal tem como motivação demonstrar o conteúdo científico e apresentar os trabalhos que foram realizados pela empresa. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Conheça nossos conteúdos, clique no botão, curta, compartilhe com os seus amigos, se você puder. No último vídeo falamos sobre vida moderna e o alto consumo de açúcares. Falaremos agora sobre epigenética. Hoje nós vamos falar o que é epigenética e longevidade. Algum tempo atrás, a ciência entendia que a nossa herança genética, escrita em nossos genes, determinaria 100% como seríamos e que não seria possível modificar esta situação. Anteriormente, falamos sobre Ramsés II, que faleceu no Egito aos 90 anos, época em que se vivia algo entre 30 e 50 anos. E que os arqueólogos não identificaram nenhuma doença pontual que pudesse tê-lo levado à morte, sendo provável que ele tenha falecido de morte natural. Foram constatadas cicatrizes de abscessos bucais, levando em conta que a causa-morte mais comum daquele tempo eram as doenças infecciosas. Por se tratar de uma época que não haviam antibióticos, é provável que Ramsés tivesse um excelente sistema imunológico. Do contrário, teria morrido de septicemia ou ainda outras doenças que levaram à morte a maioria dos egípcios daquele tempo, com idade ainda muito menor que Ramsés. A maioria dos estudiosos da longevidade aponta a genética e o sistema imunológico como os fatores que são mais importantes para se alcançar idades mais avançadas. Hoje em dia, porém, acredita-se que nossas escolhas têm grande influência em nossos genes. Olha só, nossas escolhas, conforme as condições físicas e químicas do nosso corpo ou do meio em que vivemos. Essa é uma ferramenta que nos ajuda na adaptação às mudanças ambientais. Há estudos em animais que confirmam a reversão dos efeitos do envelhecimento, pois conseguiram realizar, olha só, uma reprogramação genética nesses animais em testes. Bom, a epigenética é a capacidade que o nosso corpo desenvolveu de ativar ou desativar algum dos nossos genes de acordo com o ambiente ou mesmo estilo de vida que levamos, sem alterar a sequência dos nucleotídeos do DNA. Muito importante isso. Sendo assim, a epigenética é uma ciência que estuda toda a carga genética que recebemos dos nossos antepassados. E pela análise dos genes, porém, podemos entender, compreender como os fatores ambientais, comportamentais e sociais podem sim, de forma pontual, gerar alterações nos genes que herdamos das nossas gerações passadas. Isso nos permite compreender como o nosso DNA funciona em prevenir determinadas doenças e complicações que possamos ter ao longo da nossa vida, com o objetivo de proporcionar dessa maneira uma maior e melhor longevidade. A epigenética deve ser, portanto, uma ferramenta utilizada para o envelhecimento saudável, evitando algumas doenças previstas em nossa genética, para não haverem condições ideais que essas doenças se desenvolvam. O conjunto de químicas que marcam o genoma e orientam as células sobre os genes chamamos de epigenoma. Esse conjunto de marcas químicas que identifica as células que
que devem ou não serem utilizadas. Bom, esses marcadores são chamados de marcações moleculares epigenéticas. Os marcadores epigenéticos que ativam e desativam os genes podem ser influenciados por fatores como alimentação, medicação, exposição química ou até mesmo experiências sociais. Olha que interessante. Atualmente, os cientistas acreditam que alguma dessas marcas sobrevivem sendo passadas de geração em geração. Dessa forma, a alimentação do seu pai ou da sua mãe pode sim afetar o metabolismo dos seus descendentes, dos seus netos. O estudo holandês demonstrou como esse processo afetou netos de holandeses que passaram fome durante a Segunda Grande Guerra Mundial, levando-os à obesidade. Olha que interessante, né? Além disso, escolhas feitas pelos nossos pais em sua infância e adolescência também nos influenciam, como por exemplo, olha só, se o pai tem o hábito de fumar muito no início da adolescência, isso pode contribuir para uma expectativa de vida menor para os seus descendentes e até para seus netos. Em um experimento, os cientistas fizeram com que os camundongos associassem o aroma da flor de cerejeira com a dor provocada por choques elétricos. Os ratos procriaram e seus filhos ficavam nervosos quando sentiam esse cheiro, mesmo sem nunca terem recebido choques. Olha que coisa mais interessante isso. A terceira geração de camundongos, neto dos primeiros, também demonstrou ter mais sensibilidade ao aroma da flor de cerejeira do que qualquer outro. Em seu DNA, os cientistas encontraram marcas epigenéticas em um gene responsável por codificar uma proteína que é receptora de odores. Em seu cérebro, esses ratinhos também tinham mais neurônios, que foram responsáveis por detectar o cheiro da flor da cerejeira. Bom, mas as experiências dos nossos pais também não necessariamente nos mudam. As mudanças epigenéticas podem sobreviver a divisões celulares e nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Sendo assim, nossas escolhas, nosso estilo de vida, tudo isso pode afetar o nosso epigenoma. A epigenética abre um universo de possibilidades no mundo científico, como por exemplo, já há estudos que para criar medicamentos que permitem remover marcas do epigenoma, que favorecem a aparição de certos tumores. Ela também pode revolucionar o tratamento de doenças como diabetes, lúpus e até o mal de Alzheimer e alguns vícios. Bom, a incógnita é como desenvolver tratamentos que atuem somente nos marcadores prejudiciais, sem impactar aqueles que são positivos. Compreender a epigenética é ser capaz de usá-la ao nosso favor e dessa maneira influenciar nosso epigenoma de forma positiva. Nesse sentido, a epigenética abre uma perspectiva para não precisarmos contar apenas sorte na loteria genética, sendo possível que ao longo da nossa vida, dessa maneira, façamos escolhas que promovam a expressão de genes benéficos e a manutenção de um sistema imunológico ativo e funcional, permitindo que nós vivêssemos com longevidade e boas condições de saúde. Portanto, assim, independente da herança genética, há fatores que podem estimular ou inibir a expressão de genes indesejáveis,
positiva ou negativamente. Quais são esses fatores? Bom, vamos falar dos positivos. Microbiota intestinal estável, sono de qualidade, exercício físico moderado. Já os negativos, estresse crônico, fumo, bebidas alcoólicas, obesidade. A EFO está promovendo visitas técnicas online para profissionais de saúde e interessados. Essas visitas são totalmente gratuitas. A apresentação explica os efeitos dos prebióticos contra os efeitos nocivos da vida moderna. Agende já sua visita pelo WhatsApp. Muito obrigada, doutora Priscila Ferraz Alvim.